Fala pessoal, tudo bem? Vou resolver hoje uma questão UFPR que tem aí o formato também Enem. Acompanha comigo. A probabilidade de se vencer uma partida de certo jogo é 10%. Quantas partidas devem ser jogadas em sequência para que a probabilidade de que haja vitória em pelo menos uma delas seja superior a 99%? Se necessário, use log de 3 igual a 0,477. Pessoal, eu vou chamar de N exatamente aí o número de partidas que ele está pedindo. E aqui eu vou te dar uma dica muito importante para você resolver questões em que ele diz assim: qual a probabilidade de ter pelo menos um? Esse pelo menos um, olha como que eu vou resolver. A probabilidade de ocorrer pelo menos um evento é igual a 1, ou você pode substituir por 100%, que é a máxima probabilidade, menos a probabilidade de ocorrer nenhum evento. Essa é uma dica muito importante. Probabilidade de pelo menos 1 vai ser igual a 1 menos a probabilidade do nenhum. No caso aqui, o evento é ocorrer vitórias. Então, olha como eu vou adaptar a essa dica que eu te dei. Probabilidade de pelo menos uma vitória vai ser 1 menos a probabilidade de nenhuma vitória. Show? Guarda com muito amor essa dica. Pelo menos 1 vai ser igual a 1 menos a probabilidade do nenhum. Gente, como é que eu calculo a probabilidade de nenhuma vitória? Vamos voltar lá no enunciado. Quando ele diz que a probabilidade de vencer uma partida é 10%, o que eu vou pensar? Se vencer é 10%, ou ele vai vencer, ou ele vai o quê? Não vencer. Quando eu somo essas duas possibilidades, dá a probabilidade máxima 100%. Então, se vencer é 10, não vencer é 90%. Esse 90% eu vou colocar em número decimal 0,9. Muito bem. Então, cada partida, a probabilidade de não vencer, 0,9. Quando eu falo em N partidas, o que eu vou pensar? Em cada partida, eu preciso calcular a chance de não ter vitória. Então, lá na primeira partida, não ter vitória, 0,9. Na segunda partida, 0,9, até chegar na última partida, que também a chance dele não vencer vai ser exatamente 0,9. Como esses eventos devem ocorrer simultaneamente, não ter vitória em nenhuma das partidas, você vai associar isso aqui com uma multiplicação. É aquela ideia do E, ok? Tem que não vencer a primeira, não vencer a segunda, não vencer a terceira e não vencer a última. Eu vou multiplicar essas probabilidades. Quantas vezes, professor? Como são N partidas, eu vou fazer isso N vezes. 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9 N vezes é a mesma coisa que 0,9 elevado a N. Essa é a probabilidade de nenhuma vitória. Muito bem. Agora, o que você vai fazer? Probabilidade de pelo menos uma vitória vai ser 1 menos nenhuma vitória,
0,9 elevado a n, n o número de partidas. E ele disse que essa probabilidade, pessoal, ela tem que ser exatamente o quê? Superior a 99%. A ideia de superior é que seja o quê? Maior. Como aqui eu coloquei essa probabilidade em decimal, esse 99% eu também vou colocar em decimal 0,99. Muito bem. Acabou probabilidade nessa questão. Isso aqui é uma inequação exponencial. Eu vou deixar a minha potência, que tem o expoente n antes da desigualdade. Esse 1 passa para lá, diminui, vai ficar menos 0,01. Professor, como aqui está negativo, eu vou multiplicar por menos 1. E aí você vai ter 0,9 elevado a n, e aqui 0,01. Multiplica por menos 1, lembra que tem que fazer o quê? Inverter também a desigualdade. Olha aqui, meus amigos, olha só o que a questão terminou aqui, hein? Ela pede nesse momento que você resolva essa inequação. O princípio da inequação exponencial é sempre deixar na mesma base. Só que aqui, professor, infelizmente eu não vou conseguir. Não dá para deixar na mesma base. E aí, sabe qual que é a dica? Quando eu pego uma inequação ou uma equação exponencial que não dá para deixar na mesma base, você vai colocar log tanto antes quanto depois da desigualdade. Se você tiver uma equação, você põe log antes e depois da igualdade. Uma inequação, log antes e depois da desigualdade. Sempre na base que ele deu aqui na informação. Foi por isso que ele deu aí que você poderia usar log. Não tem a mesma base, log antes e depois. E agora, o que eu vou fazer? Aplicar muitas propriedades. Esse expoente é aquela propriedade do tapinha, vou jogar para frente, vou dar um tapinha, ele vai vir para cá multiplicando. E aqui, meus amigos, copio o restante como está. Professor, vai ter um pouquinho agora de conta, porque eu vou ter que achar cada um desses logs, tá? E aí, sabe qual que é a dica que eu vou te dar? Não faça essa conta aqui. Vai ficar muito carregado a questão. No dia do vestibular, acha um espaço, vai na prova de geografia, né, na prova de história, e resolve separadamente cada log. Isso vai te ajudar muito, tá? A deixar a questão um pouquinho mais organizada. Então, vamos lá. Como é que eu calculo log de 0,9? Como aqui tem número decimal, uma das dicas é põe na forma de fração. Colocar aqui 9 sobre 10. Quando está na forma de fração, aquela propriedade do quociente. Log do quociente, eu vou transformar numa subtração. Sempre que é log da divisão, transforma na subtração. Log do termo que está em cima, menos log do termo que está embaixo. Professor, não tenho log de 9. Olha só o que eu vou fazer. 9, 3 elevado a 2. Muito bem. Aqui, log de 10 na base 10 é igual a 1. Lembra que não tem ninguém embaixo, é 10. O de cima é igual ao de baixo, resultado sempre 1. Mais uma vez, eu vou dar um tapinha aqui, vai ficar 2 vezes log de 3, e aí menos 1. Log de 3, professor, ele forneceu 0,477, pega até a última casa decimal que ele deu, hein? Não vai arredondar, não. E agora você vai multiplicar. 2 vezes 7 vai ficar 14, 2 vezes 7 vai ficar 14, vai um 5,
2 vezes 4, 8, 9, vai ficar 0,954 menos 1. Quando você resolver essa subtração, menos 0,046. Muito bem, professor. Fiz a minha continha, daqui a pouco eu volto e substituo. Vamos resolver agora a segunda parte. Esse log aqui, eu também, professor, poderia, já que aqui é número decimal, colocar na forma de fração. Mas como aqui é 0,01, você sabe que é uma potência de 10. É só colocar como 10 elevado a quanto, hein? Como é 0, vai ficar negativo. 2 números após a vírgula, coloca 2 aqui. 10 elevado a menos 2, né? Mesma coisa que 0,01. Esse menos 2 dá o tapinha, vem para frente, fica menos 2 vezes log de 10. Log de 10 na base 10, você sabe que é 1. Aqui o nosso resultado, menos 2. Muito bem, resolvemos o segundo log. Agora sim, você vai voltar na conta e vai substituir. Log de 0,9 é menos 0,046 e aqui vai dar menos 2. Vou resolver a continha aqui, menos 0,046n menor do que menos 2. E na equação, o termo com a incógnita está negativo, multiplica por menos 1, vai dar 0,046n, aqui vai dar 2, e aqui você inverte a desigualdade. Finalmente, eu vou isolar o n, 2 dividido por 0,046. Quando você faz essa divisão, eu já dividi aqui para a gente, deu exatamente quanto? Aproximadamente aí 43,47. Professor, não temos essa alternativa. Não temos porque esse n é exatamente um número de partidas, é um número inteiro. Como ele pergunta, tá? Quantas partidas devem ser jogadas para que haja vitória em pelo menos uma, eu vou pensar no menor número de partidas em que isso deve ocorrer. Depois de n maior do que 43,47, qual é o número inteiro que você tem? Maior do que 43,47. O próximo número inteiro é 44. Se ele pede o número de partidas para que haja vitória em pelo menos uma delas, eu vou subentender que é o menor número de partidas que isso pode ocorrer. Depois de 43,47, o próximo número inteiro aí é 44. Temos essa alternativa, ufa, a alternativa correta e de espancamento dos concorrentes que vão tentar resolver por outros caminhos. Não, meus amigos, tente aí usar essa ideia. Pelo menos um menos a probabilidade do nenhum. Legal? Questãozinha mais trabalhosa, né? Fica aí a dica que eu te dei. Resolva log em anexo, depois coloca na tua questão. Quer pegar mais dicas? Quer resolver mais questões UFPR, questões que têm o formato Enem? Inscreva-se no nosso canal. Que a matemática esteja com vocês.